Hoje eu vou te contar a história de um garoto que saiu do interior do Paraná e não era ninguém conhecia, ele era um pouco tímido e resolveu abrir mão de tudo para vir morar aqui em São Paulo para fazer a vida, porque ele não enxergava oportunidades para a área dele, na cidade que ele morava, e ele resolveu abrir mão de tudo para vir morar aqui em São Paulo. E esse garoto é eu, e eu vou contar um pouco da minha história de como eu saí do interior do Paraná, trabalhando como videomaker, filmmaker, e vim parar aqui em São Paulo hoje, e como que eu fiz todo esse processo, essa trajetória, e como que eu vivo a minha vida hoje aqui também. Então eu estou fazendo o meu chimarrão, a gente vai dar um rolê no parque aqui, e vou contar um pouco da minha história e os aprendizados na minha vida. Acompanha aí. Bom, para quem nunca fez um chimarrão, muito simples, coloca a erva mate até a garganta da cuia, coloca água quente aqui na térmica, fecha a térmica, deixa ela aqui no cantinho que a gente vai usar, a erva você pode guardar. Aí o que você faz? Você pega a cuia, dá uma deitadinha nela aqui para a erva cair, aí você dá uma ajeitadinha aqui, peraí. Faz isso na pia, né, para que um pouco talvez caia, um pouco derrube. Pega esse aqui ou uma colher e dá só uma ajeitadinha aqui, ó, para ela ficar o espaçozinho, porque você vai colocar água aqui. Vai colocando devagarinho, que aí a água vai assentando a assentando aqui a erva. Encheu, você deixa ela um minutinho ali que vai começar a sugar essa água ali, vai deixar firme. E aí você tampa aqui na bomba e coloca dentro do mate e solta. E aí tá pronto o teu chimarrão. Bem prático. Então assim, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Meu pai chegou para mim e falou: ou você trabalha comigo na minha loja ou você vai trabalhar com teu irmão, né? Meu irmão tem até hoje um escritório de medição de terreno, essas coisas. E aí eu fui trabalhar com meu irmão na época, né? Assim foi minha vida desde os 12 anos ali que eu me conheço por gente, né? Ali com 15 para 16, estava muito implantado na minha cabeça essa ideia de fazer faculdade. Faculdade era basicamente só o que tinha para fazer, mas eu não me encaixava, não encontrava nada assim que eu poderia fazer. E eu comecei, nessa mesma época, a editar vídeo, porque eu tinha vergonha de apresentar trabalho na escola, e alguns professores deixavam você gravar vídeo, editar, né, fazer uma edição bem feita e apresentar esse vídeo, né, ao invés de você ir lá na frente e apresentar o teu trabalho. E aí eu comecei a fazer isso e comecei a gostar. Algumas pessoas da cidade começaram a me pedir edições assim para eu fazer para um comércio, para a festa da igreja, e aí eu fui fazendo e eu, né, algumas pessoas, quanto você cobra? Eu, não, mas eu não trabalho com isso, né, eu só faço por diversão, por brincadeira, né, e ali com 16, 17 anos eu descobri que existia, né, uma profissão chamada videomaker, né, ou o próprio editor de vídeos, né, que tinha pessoas que ganhavam dinheiro realmente com isso, né. Foi onde então eu comecei, né, a ofertar esses serviços enquanto eu trabalhava com meu irmão, né. Aí próximo de terminar minha escola, eu estudava à noite, então eu trabalhava o dia todo com meu irmão e, né, nas horas em que eu estava no escritório, que não tinha nada para fazer, eu editava vídeos, depois do horário ali, às vezes eu conseguia editar alguma coisa ou outra também. No último ano da minha escola, né, no terceiro ano do ensino médio, veio a pandemia, então não precisei ir para a escola e isso me ajudou muito, porque foi onde eu comecei a aprender mais sobre edição de vídeo. Então, o terceiro ano do meu ensino médio, praticamente eu não aprendi nada, porque eu fiquei focado em aprender edição de vídeo. E aí eu comprei muito curso, né? Comecei a pegar cada vez mais serviços, prospectando em grupos de network, no próprio Instagram ali também.
E eu sempre fiz um bom trabalho e, graças a Deus, as pessoas sempre me indicavam e sempre chegava muita gente através até mim, né? Foi difícil as minhas prospecções, assim, eu quase não fiz, porque sempre foi aparecendo trabalho para mim, então eu considero que já desde novo eu percebi que eu tinha um talento, né? E isso também era uma resposta porque eu não sabia, né, o que eu ia fazer da vida. E aí, quando eu comecei a fazer isso, começou a naturalmente aparecer, né? Cada vez mais, cada vez mais. Então, com 16, 17 anos, eu identifiquei que, pô, eu tô no caminho certo. É isso aqui, né, que eu preciso focar, né? Com 19 anos, mais ou menos, eu decidi sair do meu irmão e focar 100% no trabalho de videomaker e edição de vídeo, né? Porque já tava me faltando horas, era uma coisa que eu gostava e eu falei, bom, eu quero isso aqui para minha vida, né? E aí foi onde eu pedi para sair lá do escritório dele e tudo. Fiquei na casa dos meus pais, trabalhando só com isso, né? E aí foi cada vez aparecendo mais trabalhos e tudo. Em fevereiro de 22, eu vim para São Paulo num evento. E nesse evento eu conheci algumas pessoas que eu fiz amizade, né? Fiz um network ali. E nesse mesmo ano, em agosto, eu comecei a trabalhar para uma empresa aqui de São Paulo, onde em abril ali mais ou menos eu comecei a trabalhar online e em agosto eles fizeram uma proposta para vir passar 2 meses aqui, que a gente ia entrar numa imersão ali no marketing digital, ia começar a testar muita coisa, ia fazer muita reunião ali para alinhar as coisas da empresa e tudo. Eu decidi vir, fiquei mais que 2 meses, né, porque acabou que o projeto foi dando prosseguimento e aí eu resolvi continuar, né, porque eu já não queria ficar na minha cidade, né? Eu sempre gostei assim de cidade grande, morar em apartamento. Eu ia para Curitiba, minha cidade é próxima de Curitiba. Eu ia para lá e eu ficava admirado assim, olhando os prédios, olhando os parques, tipo como esse aqui. Eu falava, pô, no futuro eu quero morar num lugar assim, porque eu acho muito incrível ter esse tipo de coisa, sabe? Esse ambiente. Então eu sempre gostei e eu queria morar em algum lugar assim, né? E acabou que foi algo melhor, eu diria que foi ter vindo para cá, né? Então, agora até me perdi onde que eu tava. Acabou que o projeto deu certo, né? Então, eu continuei morando para cá, eu vim com mais alguns amigos também, a gente dividiu apartamento aqui e o projeto continuou, né? Deu sequência, eu continuei morando aqui até que mais ou menos um ano atrás, né, da gravação desse vídeo, eu decidi sair da empresa porque muitas pessoas estavam me chamando, né, para outros projetos, para eu fazer gravações e eu não conseguia porque eu estava focado ali e eu não tinha agenda, né, para atender esses outros clientes. Foi onde eu falei, bom, acho que eu vou sair daqui agora e vou tentar montar meu próprio negócio, criar minha própria marca para eu crescer, né? E aí foi onde eu decidi sair, né, e comecei esse projeto sozinho, né, morando aqui em São Paulo. E, né, quais foram os resultados disso, né, um ano depois? Bom, um ano depois é difícil falar uma trajetória, explicar exatamente o que eu fiz assim para começar a dar certo, porque como falei, eu desde novo sempre tive essa predisposição a fazer amizades, a se enturmar assim facilmente, então naturalmente os amigos que eu fiz trabalhando ali na empresa, a própria empresa em si que eu saí ali continua me trazendo trabalhos hoje, né, de uma forma freelancer. Então, naturalmente assim que eu saí, começou a aparecer muita coisa, né? Muita indicação, clientes que já me chamavam antes, né? Aí quando eu saí, eu comecei a fechar esses trabalhos, né? E graças a Deus hoje eu estou muito feliz e diria que estabelecido aqui, né? Com uma carreira estabelecida, né? Como eu morava em cidade pequena, esse trabalho de vídeo, ele é muito limitado, né? Porque minha cidade tinha 20 mil habitantes e pouquíssimos comércios. Então, sei lá, os 3, 4 comércios que eu atendi lá, eu já não ia conseguir atender mais, entendeu? Porque não tinha demanda para isso. E aí, se eu quisesse, eu naturalmente teria que ir para uma cidade maior, que é Curitiba, né? Que era a cidade mais próxima ali, né?
E como eu estava aqui em São Paulo, então eu já comecei a construir meio que um mercado aqui que a demanda é praticamente infinita, né? Porque a cidade é enorme, então naturalmente vai aparecer muito mais oportunidade, né? Muito mais coisa. E hoje, um ano depois, estou muito feliz que as coisas estão se encaminhando, graças a Deus aparecendo muito cliente, muita indicação. Às vezes tem semana que eu fecho a minha agenda e não consigo pegar mais nada para gravar, né? E é engraçado também como a minha carreira foi mudando, né? Porque eu comecei a editar muito, aí teve um período que eu comecei a gravar muito, depois eu comecei a editar mais e hoje eu estou muito mais gravando do que editando, né? Então, esse trabalho que eu faço de filmmaker, a maioria dos clientes aqui que eu atendo eu só filmo e eles têm equipe de edição própria, né? Então, eu só filmo, passo material depois, né? E né, a equipe de edição faz tudo depois, né? Mas uma das grandes coisas, né, que eu acabei desenvolvendo isso é porque por estar no mercado de marketing digital, conteúdos, enfim, eu acabei me tornando muito especialista nessa questão de conteúdo e o próprio lançamentos, criação de infoprodutos. Então eu me desenvolvi muito além da parte de só gravação e edição. Então hoje quando eu vou gravar um cliente eu consigo direcionar muito bem ele para gravação de conteúdo, por exemplo. Então, é incrível a quantidade de feedbacks que eu recebo de pessoas que eu nunca gravei, eu não sabia como me comportar em frente da câmera, mas você conseguiu deixar isso muito natural, você conseguiu me soltar, você conseguiu fazer com que eu falasse. Então, eu também consegui estimular as pessoas a fazer isso, né? De elas mesmo começarem a gravar seus conteúdos, né? Expor suas opiniões na internet, porque eu acabei desenvolvendo essa questão de direção de conteúdo, né? Então, não só filmar, não só editar, mas sim direcionar a pessoa, né? E eu acho que um pouco é isso também que muitas pessoas gostam do meu trabalho hoje, né? Por mais que talvez eu não me considero muito bom tecnicamente em filmagem, porque pô, existem filmmakers muito melhor do que eu hoje que conseguem filmar, fazer uma composição de cenário muito mais incrível que eu. Só que o meu diferencial hoje é justamente isso, é pegar e a pessoa que nunca gravou na vida eu conseguir fazer com que ela fale um conteúdo ali. Então, e falar da forma certa também, né? Às vezes alguma pessoa que tem um pouco mais de desenvoltura, mas nunca gravou conteúdo antes, então eu dar esses toques de direção mesmo, assim, né? De eu pegar a pessoa e falar para ela, ó, que tal dessa, em vez de você falar assim, você pegar e falar dessa forma, você pegar e gesticular desse jeito aqui quando você for falar dessa parte do conteúdo. Então, esse foi das minhas principais habilidades que eu desenvolvi, assim, que hoje eu enxergo que me ajuda muito na minha carreira. Bom, e basicamente essa é a minha história, né? Hoje, morando aqui em São Paulo, gosto muito de estar aqui. Aqui onde eu moro, tem essa região aqui, esse parquinho, é muito bom poder vir aqui um final de semana ou durante a semana, às vezes quando está de cabeça cheia, vir para cá. E estou muito feliz, né? Espero que os próximos passos aí no futuro sejam promissores, né? A IA está vindo com tudo, assim, então eu vejo que hoje muita gente está ditando algumas regras, mas ainda ninguém sabe direito o que vai ser do futuro, né, do mercado de qualquer área, né, seja não só a área de vídeo, mas qualquer profissão mesmo que, que esteja envolvida, que uma IA, né, consiga substituir ali, né? Então eu vejo que hoje tá muito cedo, na minha opinião, ninguém sabe ainda direito para que lado que o mercado vai, tanto faz o que as pessoas estão falando, quem não usar IA vai ser substituído, isso é óbvio, né? Mas ninguém sabe o futuro do que vai ser, principalmente o mercado digital, então eu vejo que as coisas ainda estão muito cedo, mas eu estou animado e vamos ver no futuro aí, né, realmente como é que vai ser tudo isso, né? Então,
terminar meu mate aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, se identificou com a minha história, tem alguma dúvida, passou por algo parecido, né, não deixe de comentar aqui para eu saber também a tua história, como que foi os momentos que você passou aí também. E quem sabe a gente toma um mate aí também. Valeu, um abraço, até a próxima.